Pastor, irmãos. Amém? Muito, meus senhores. Mas semana de todos irmãos. Graças a Deus por isso. Nós passamos uma atividade para a pontuação dos senhores correspondentes à aula 1, aula 2. Todos fizeram a atividade? Que é processo? É para ponto, né? Sim, mas não consegui imprimir. Mas aí a gente está amarrando. O presbítero vai dar por certo um prazo aos senhores, e aí, para nós corrigirmos, e aí dar a pontuação de vocês. Tá bom? Não pode ser em PDF, não? Aí tem que falar com ele. Amém, queridos? Amém. Amados, nós tivemos uma aula passada, muito interessante. Deixa eu perguntar porque aqui no São Paulo, né? O senhor parece que é novo aqui. Eu não vi na aula passada. Meu nome é Jonas, quem não me conhece, eu sou advogado, atuante, OAB 701512. Amém? E hoje nós vamos tratar aqui da aula 2 sobre o pecado das igrejas em relação a estatutos, a exclusão de membros, muito importante isso. A questão da unidade utilitária da igreja, respeitando tudo isso. Então, essa é uma aula curta, mas em relação à aula passada, essa é uma aula curta, mas proveitosa. Então, bem-aventurados os senhores que estão aqui para poder realmente, porque é de vital importância. Nós passamos por uma reforma na nossa legislação civil e muita coisa mudou em relação à nossa lei brasileira, em relação à igreja, à abertura de igreja e assim por diante. Eu também, na aula passada, indiquei para os senhores esse livro aqui, que por sinal, a nossa aula era baseada em parte nesse livro aqui. Muito bom, é o nosso colega advogado, doutor Antônio Ferreira Filho, né, da CPAD, o Guia do Pecado das Igrejas. Então, quem puder adquirir, irmãos, adquiram. Né? É um livro que não é caro. É um livro que não é caro, todos podem adquirir. Nós falamos da CPAD. Para você aqui? Hoje nós passamos bom, né? Amém. Irmãos que quiserem água, está aqui já. Quer já água realmente? Amém? Então, quem quiser, tiver interesse, puder adquirir esse livro aqui, adquiram. E é muito importante, amados. É muito sucinto, você veja que realmente tem muitas folhas, páginas, e aqui explica muita coisa, porque na verdade aqui é um curso básico. Os cursos mais longos, a gente poderia dar mais detalhes em relação ao curso, mas no curso básico a gente vai se ater realmente à propositura do curso, evidentemente. Tá bom, queridos? Então aqui é um livro muito bom, nosso irmão Antônio da CPAD, quem puder adquirir, adquira. Amém? Amém. Outra coisa, em relação à atividade, alguns irmãos procuraram lá fora com dúvidas em relação à atividade. Alguém mais tem dúvida do que foi passado, atividade, Não, em relação à Constituição Federal, artigo 5º? A primeira atividade, que é a segunda não foi E entregue. aí? Passamos toda a atividade. Vai passar. Uma para aula 1, para aula 2. Só passei a primeira. A aula Primeira, dois ainda não passei não, porque ainda não Em tem. relação à primeira aula, tem dúvida, Marcos? Atividade? Não? Pois bem, então vamos passar aqui a aula, iniciar a aula. Eu quero começar, desculpa mais. Eu quero começar a leitura essa aula com esse texto bíblico. E no final perguntem por que eu iniciei com esse texto. Não é? Mateus 6, versos 19 a 21 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará Agora eu vou texto literal, porque para não gostar de dúvida. Pronto, tá bom? 21 quanto? O vosso coração. Amém? Pode passar. Amados, eu li esse texto inicial porque, veja,
Um dos temas que será tratado aqui é sobre a questão, por exemplo, de vínculo trabalhista, empregatício, em relação, por exemplo, a obreiros, né? Em relação à questão, por exemplo, de funcionários. Né? Então, se você não definir claramente isso, o que é vínculo de emprego e de trabalho, você pode, na verdade, ser passiva de uma ação judicial, trabalhista. Então, quando você, por exemplo, você vai contratar alguém para a sua igreja, né? É muito importante que se faça a questão, por exemplo, de um termo de compromisso de trabalho voluntário. Se não fizer, e as características que a gente vai ver aqui, se incluírem na pessoa, você vai pagar para a pessoa a indenização, FGTS, FED, tudo em relação à CLT. Amém? Vamos lá. Do aspecto jurídico do trabalho pastoral e seus auxiliares, presbíteros, diáconos. Recebeu? Pode continuar. Do aspecto jurídico do trabalho pastoral e seus auxiliares, presbíteros, diáconos e demais obreiros. O trabalho eclesiástico exercido pelo pastor e seus auxiliares, presbíteros, diáconos, etc. Você já recebeu, não? Existe um vínculo de trabalho, mas não um vínculo de emprego. Olha aí, isso. Espera aí rapidinho, Natan. Ó, a apostila é a mesma da primeira. É continuação. Então, é aquela apostila, é a mesma. É. Eu vou emprestar depois dos senhores me devolve. Amém. Vamos lá. Então vamos lá, recapitulando. Do aspecto jurídico do trabalho pastoral e seus auxiliares. Aí com presbíteros, né, diáconos, o trabalho eclesiástico, ou seja, prender em si, exercido pelo pastor e seus auxiliares, presbíteros, diáconos, etc. Existe um vínculo de trabalho, mas não há vínculo de emprego. Olha só, amados, como o direito, ele é muito minucioso nas terminologias. Né? Parece que é a mesma coisa, né? O que é vínculo de trabalho, o que é vínculo de emprego? São coisas diferentes. Né? Na teoria jurídica trabalhista, você vai conceituar esses dois parâmetros, são diferentes. O vínculo de emprego, ele requer o quê? Uma subordinação. Deixa eu ver aqui. Uma onerosidade, uma contraprestação em relação ao serviço prestado. Amém? No direito do trabalho, para que haja a caracterização do vínculo de emprego, é preciso. Deixa eu montar no carro. Próximo aula, café com você, viu, hein? Você está aí para poder. No direito do trabalho, para que haja a caracterização do vínculo de emprego, é preciso que alguns requisitos sejam preenchidos. São eles. Pode passar. Subordinação. Alguém pode ler para mim? Beleza? Subordinação. Relação estabelecida entre pessoas em que há dependência e obediência. Nas relações de emprego entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a subordinação... Tá bom. Amados, veja só. Para que haja uma relação, na verdade, de emprego, vínculo de emprego entre, por exemplo, a irmã que limpa a igreja daqui, né? Certo? Tem que haver a subordinação. É por isso que eu, aqui no final, vou passar para vocês aqui. É muito importante que se faça o termo declaratório de trabalho voluntário, para que você possa cobrir a igreja de qualquer ônus trabalhistas e assim por diante. Bem? Então, assim, tem que haver uma subordinação, que é a relação estabelecida entre pessoas, correto? E aí vai o que? A pessoa jurídica, a igreja em si, e, no caso, a pessoa que vai prestar o serviço. Em que há dependência e obediência, né? Nas relações de emprego entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, a igreja e a pessoa que vai prestar serviço, a subordinação pressupõe que há um, pode passar, que há um supervisor ou um chefe que estabelece e coordena as funções desempenhadas pelo empregador. Então, se você contratar alguém na igreja para limpar, então, qualquer tipo de atividade administrativa, e tiver esse aí, já é o início
de uma relação de emprego. Então você vai vincular, na verdade, a pessoa, a física, na verdade, é companheira da igreja. Compreendeu? Item 2. Onerosidade pressupõe ônus, encargo, obrigação ou contraprestação, ou seja, há pagamento de salário em troca de força laboral. Né? Ou seja, você está pagando a pessoa por aquilo ali, para não pagar para a pessoa, evidentemente. Né? Você falou, foi? Dá pra ver uma moda aqui. Ficou até melhor assim, viu? Dá pra ler? Dá para ver. Dá para chegar aí, irmãos? Tá. Ok. Pessoalidade. A atividade deve ser desempenhada de forma pessoal por uma pessoa natural, não podendo o empregado ser substituído por outra. Vamos passar. Amado, veja que aqui na verdade são os itens para que se forme o vínculo trabalhista com a igreja. Entende? Então, volto a dizer até o final, vou dizer para vocês aqui. Quando você chamar uma pessoa para trabalhar na igreja, né, seja para limpar, zelador, faça o termo de trabalho voluntário. Isso é muito importante. Amém, queridos? Pois bem. Habitualidade. Pulou um aí, não foi? Foi 5. Acho que Tinha do lado, viu? ok, pode passar. Habitualidade. Condição daquilo que é habitual, ou seja, que tem por hábito ou costume. No caso do vínculo empregatício, para que ele seja comprovado, é necessário que o empregado preste serviço por mais de 2 dias na semana. Então, amados, assim, todas essas características, se comprovadas juridicamente falando, na verdade, a pessoa que prestou serviço na igreja, ela pode reconhecer as judiciais e ganha. Não há dúvida disso. Ganha com certeza. Rapidinho. Toda pode Deixa eu botar, por favor, só para me dar um... Se no caso a gente não tiver com aquela documentação, como termo voluntário, É o termo de compromisso voluntário. esse termo de compromisso A gente vai ver voluntário aqui. faz com que a igreja... Ela se desincude da pessoa, por exemplo, não de outra coisa, não é somente isso não, mano. No caso, por exemplo, você pode fazer com uma pessoa um termo de compromisso voluntário, mas os requisitos da relação de emprego estarem presentes. Continua. Então é por isso que é importante. Por exemplo, se você vai contratar uma pessoa para ir para a igreja, não marque horário para ela. Entendi. Se você vai chegar a tal horário, você não faça isso. Entendi. Porque é um trabalho voluntário da pessoa. Se você fizer isso, vai cair aqui. É isso aí. Amém? E eu esse termo vou estar cobrindo a Você igreja vai do cobrir, dono conta, né? exatamente. É melhor. Vai cobrir a igreja juridicamente falando para que a pessoa que prestou serviço para a sua igreja não venha entrar uma eventual ação trabalhista. Pedir FGTS, férias e assim por diante. Eu imaginei isso aqui porque lá no trabalho, para a gente fazer qualquer coisa, tem que fazer a PT. Aí tem que fazer um checklist da máquina. Sim. Tudo isso é para a empresa se cobrir. Porque se Exato, caso sim, exatamente eu não isso. fazer a PT e acontecer um acidente, cadê a PT? Por exemplo, a questão, por exemplo, Dá uma preocupação ruim. quando você compra alguma coisa em uma loja, um estabelecimento, você tem por obrigação legal, a dever legal seu, a declaração legal, de fornecer o quê? Um recibo, entendeu? Que você comprou naquela empresa, naquele site, e assim por diante. Porque se der algum problema, como é que você vai provar que aquela pessoa realmente comprou ali, entende? Como é que vai isso aí? Só fazer uma pergunta. Ou não? Pessoa física somos nós. E a Sim. jurídica nesse caso? Sem pegar outra igreja, entendeu? Igreja, empresa, e assim, só dividir. Entendeu? Tudo bem. Agora, a questão é que a ordem aqui para mim ficou ruim. Hein? Virar pra cá? Deixa como estava antes, porque pode. Indicar. Não, Uma, porque duas. aqui- Entendeu? Cadê? É uma. É da direita duas. para a esquerda. Daqui pra cá, é. É Aqui direita. é página 3, aqui é página 4. É sempre Ok, assim. ok. Entendeu? Vamos lá. Importante. É necessário prever no estatuto da igreja, de forma expressa, que não somente as funções que não tem aqui da ordem. Bota como está mais aí. Eu vou ver. Aí depois tem outra coisa. Deixa eu fechar aqui. Deixa Ó, você. tá vendo? É importante, aí vai, ó. Diminua mais a fonte. Onde ele vai? Desça mais. Não, tô diminuindo pra você visualizar. Mas tá bom aí para ele. Tá bom, aí tá bom. Não, tá entendendo aqui a ordem? Bem, essa é importante. Isso, aí. Depois Pronto, aqui, eu ó. peguei outra parte, não. É. Isso. Aí, tá bom, pronto. Aí. Pronto.
Vamos lá. Porque eu estava indo na outra parte, dessa parte aqui. Eu inverti a ordem. Mas está indo da direita para a esquerda, é da esquerda para a direita. Vamos lá. Juridicamente falando, é mais sucinta a explicação que tem como norte o fato de que o trabalho religioso ele é vocacional. Então não há relação de emprego, é uma vocação que vocês têm. Não é isso? Vocacional. Sem fundamento econômico. Até porque é o seguinte, a igreja, na verdade, o que é uma igreja? É uma organização religiosa sem fins lucrativos. Não há vínculo de você ganhar lucro na igreja. Né? Pois bem. Então, juridicamente falando, é mais sucinta a explicação que tem como norte o fato de que o trabalho religioso ele é vocacional, sem fundamentação jurídica e econômica. A igreja é entidade sem fins lucrativos e, portanto, as suas atividades não se aplicam às regras da CLT. Né? A atividade religiosa decorre de dever da própria religião, desenvolvida por convicção personalíssima, vinculada à motivação pessoal e intimidade, à consciência, quando o religioso, nós aqui como cristãos, né, se abdica dos valores terrestres na busca do bem maior e continuando o processo de aperfeiçoamento espiritual, todos serianados. Em síntese, quando você vem para a igreja como pastor, como membro, como diácono, assim por diante, não pense que você vai poder, digamos assim, eu estou aqui, na verdade, eu posso angariar, talvez, uma ação trabalhista, algum tipo. Não. É por isso que nós estamos aqui aprendendo hoje de que qualquer tipo de vinculação com a igreja, prestação de serviço, assim por diante, faça o tempo compromisso de trabalho voluntário, para que não haja nenhum problema em relação a isso. Amém, amados? Pois bem. Pode passar o filme. Estender, né? Importantíssimo aqui. É necessário prever o estatuto da igreja de forma expressa, que não somente as funções pastorais e ministeriais, mas todos os demais ofícios decorrentes da atividade da igreja, financeira assim por diante, são funções de natureza voluntária. Então, da tesouraria, da limpeza, enfim, tudo que engloba a pessoa jurídica, não é? Sem fins lucrativos, é de ordem voluntária. Se for isso aqui, na verdade, então você muda o contrato. Faz outro tipo de contrato com a pessoa. Ok? Pois bem. Desenvolvida no exercício por consciência da fé em Cristo Jesus, não podendo estabelecer qualquer pacto trabalhista seletista entre a igreja e o seu membro que exercer qualquer dessas funções. Apesar dessa cautela, deve-se ter em mente que, em ocorrendo a habitualidade, olha só, quem teve antes, em ocorrendo a habitualidade, relação de comando, ou seja, a de subordinação, obrigatoriedade do trabalhador no cumprimento de horários e ordens, associado ao pagamento mensal, está descaracterizado o serviço voluntário. Pode ir. Voluntário. Compreendeu, amados? Vou repetir que isso aqui é muito importante. Olha só. Se estiver presente a habitualidade, horário de chegar, subordinação, onerosidade, não é? Você vai caracterizar o que? Um vínculo e trabalho de emprego. Quem responde aqui? Trabalhista de emprego. Não. Se for. Vamos lá, recapitulando. Eu aqui apresentei para vocês as diferenças básicas. Vínculo de emprego é uma coisa, Trabalhista é outra, correto? Para você, na verdade, não caracterizar que a pessoa está laborando na igreja não possui um vínculo com a igreja, é vínculo de trabalho ou é vínculo de empregatício? De emprego. Ok? Porque o de trabalho que é voluntário. Porque a pessoa vai prestar. Mas com o vínculo de emprego não, é diferente. Então assim, desculpe, se tiver presente esses requisitos de subordinação, por exemplo, você contrata uma irmã para limpar a igreja. Aí marca o horário para dizer a senhora A senhora vai ter que chegar aqui em tal horário e sair em tal horário. Né? Não pode atrasar. A senhora vai ganhar X horário. Esqueça. Isso aí é subordinação, portanto, vai incidir o quê? Ação trabalhista. E você vai lá criar para a igreja um ônibus, trabalhista terrível para ele. Por quê? Porque não fez o teste de compromisso de trabalhar voluntário. Chega aí para o horário, Bem? por favor. Pode chegar. A porta aqui não é larga, mas cabe todo. Pode chegar. Eu vou mostrar aqui. Amém, igreja? Vamos lá. Do imposto de renda sobre o rendimento dos membros
Vamos lá? Do imposto de... Não a concentração aí. Né? Do imposto de renda sobre os rendimentos inícios religiosos. A igreja, desculpa, em face da imunidade condicional, firmado no artigo 150, inciso 6, a linha B, quarto parágrafo da Constituição Federal. Vamos lá? Vai passar? Vamos lá. Não. Aqui, vamos lá. Aqui eu já perdi o raciocínio aqui. Se quiser falar esse paralelo, eu pego o raciocínio, mas desculpe, mas vamos lá. Ok. A igreja em face da imunidade constitucional, porque aqui é direito constitucional, então é muito complexo. São minúcias aí, a gente pede. A igreja em face da imunidade constitucional, firmada no artigo 150, inciso 6, a linha B, quarto parágrafo da Constituição Federal, da CDC, cujo fundamento se estriba no princípio da liberalidade religiosa, não é gravada. Vou explicar isso aqui já. Em sua atividade organizadora dos povos por qualquer tipo de imposto. Pode passar. Todavia, ressalte-se que esta circunstância se aplica unicamente e exclusivamente à igreja, os seus integrantes, independente... Puxa a porta aí. O pessoal que está colocando aquela JPV 32 que está vazando bastante gasolina ali, viu? Volta aqui, Qual carro? é uma moto JPV 3223. Tá vazando gasolina. Está vazando bastante gasolina. Vai, porque tá vazando. Você vai guardar, né? Pega Pega a cadeira ali. Bota essa cadeira aí no canto. Nossa, vai. Que é a sua? Vai ficar no gabinete, não. Passa aqui, ó. Não quero, mas vocês estão chamando. Hã? Aqui tudo bem, ele está chegando agora. Rodrigo. Foi tirar Pode aula insistir depois. aí, daqui a pouco a gente conversa. Aí vai ficar um pouco ruim pra ele. Não, acho que aqui para cá, pode ir. Chegou pra cá? Agora a gente... Pode inclinar, viu, Guilherme? Quem sentar inclinado. E aqui, ó. Chega mais pra cá, tá vendo? Olha. Olha pra cá, aficionado, tô abençoando você tá... Rapidinho, professor. Vamos passar a apostila aqui. Não, João recebeu. Foi, é porque esse senhor não veio aí, Quem é que você tem? Novo aí. Você já recebeu a apostila aí, né? Ah, tá bom. É a mesma? É a mesma. Agora com isso aqui, ó. Aí depois de rosto. Pronto. Tem. Não, esse conteúdo aí, tudo aí vai ser passado lá. Via PDF ela é mais resumida, entendeu? Pronto? 1, 2, 3, testando o som. Vem, vamos lá. Pode revisar? Não, tem que continuar. Agora que chegou no final. Pode continuar. Pode continuar, né? Eles acompanham. Do imposto de renda sobre os rendimentos dos ministros religiosos. A igreja, em face da imunidade constitucional firmada no artigo 150, inciso 6, a linha B, e quarto parágrafo da Constituição e disposições constitucionais transitórias, artigo 34, primeiro parágrafo, cujo fundamento se estriba no princípio da liberdade religiosa, não é gravada, olha só, a igreja em si, em sua atividade organizadora dos povos por qualquer tipo de imposto. Ou seja, então a igreja, por sua jurídica em si, não incide sobre ela nenhum tipo de imposto, porque está na Constituição Federal isso. Porém, todavia, ressalte-se que esta circunstância se aplica unicamente e exclusivamente à igreja, ou seja, à pessoa jurídica, mas os seus integrantes,
aí inclui pastores, presbíteros, diáconos, que oferem renda, os seus integrantes, independente de suas funções, não gozam dessa imunidade. Entende? Então, por exemplo, se você é um pastor da igreja, então um presbítero que você oferece renda por trabalho de verdade voluntário, evidentemente, né? Mas que por direito bíblico também e também eclesiástico você oferece, evidentemente, óbvio, né? A igreja em si ela vai ser amparada, na verdade, pela imunidade tributária, correto? Mas o que você oferece como renda vai ser o quê? Que tipo de imposto é? Imposto de renda. Entende? Imposto de renda. Então, todavia, ressalte-se que esta circunstância se aplica unicamente e exclusivamente à igreja. Os seus integrantes, independem de suas funções, não gozam dessa imunidade. Compreendeu, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? 1, 2, 3, não. Prosseguindo. A igreja pode remunerar seus pastores sem com isso perder sua qualificação de identidade imune. Ok? Então, falo que ela remunerar os pastores, não tem que ela pegar a identidade de igreja sem fins operativos, identidade. Compreendeu isso ou não? Amém. Todavia, essa imunidade não se aplica aos clérigos, ou seja, aos religiosos. Né? Os ministros religiosos não possuem, na condição de pessoas físicas, qualquer benefício fiscal, estando, portanto, sujeitos ao pagamento de imposto de renda. Amém? Amém. Alguma dúvida? Se quiser, eu repito aqui, gosto, sem problema. Não? Pois bem. Trabalho voluntário. Pode passar. Aí fica difícil. Na aula de 4 mil pastor, vai Quer que vai lá? Vai ficar lá? Vai ficar tudo. Não, aí o Moia vai pra ali. Vem pra cá. Silêncio aí. O Moia vai pra ali. Não, pode vir pra cá, porque aqui não. Pode ficar aqui, não atrapalha não. Não, eu fico só no ouvido. Aí normalmente nós temos que fazer a declaração. No caso, como a igreja tem se entendeu, né? Sim, sou igreja, né? Eu, tipo assim, repassando um valor para eles, eu não posso deduzir do imposto? Você no caso? Sim. Não. Não, porque a isenção, na verdade, é da igreja. Não é a sua isenção. Ok? É da igreja, da sua igreja, não você. Não você. Você vai pagar imposto normalmente, como pessoa física. Entendeu? Quem não paga é pessoa jurídica, é a igreja. Porque a previsão constitucional, na verdade, é que as organizações religiosas, entidades religiosas, elas têm imunidade tributária. Quem é a pessoa jurídica, não é a pessoa física, é você. Entende? Então, nesse caso, IPTU, a igreja está isenta. Com certeza absoluta. Quer dizer, isenta, vírgula. Agora, no caso que ele está perguntando ali, acho que está entendendo. Ele está perguntando como se fosse doação, né? Isso. Não é, entendeu? Uma doação para a igreja. Mesmo doação. Para a igreja, né? Mesmo doação, não vai, com certeza. Não permite deduzir, não, né? Não, a imunidade é só da pessoa jurídica, religiosa. Não é sua como pessoa física. Entendeu? Agora, se fosse a pessoa jurídica que fizesse essa doação, aí poderia. A pessoa jurídica deduz. No Sim, caso, mas uma empresa vai fazer uma doação para a igreja. Ela pode fazer isso, mas eu, como pessoa física, na verdade, não posso. Não, como pessoa física, jurídica pode. Física não. Física não, pronto. Então é de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Exatamente, é diferente. Voluntário. Desce um pouquinho, professor. Desce um pouco mais. Não, desculpe, não. Sobe. Não, é isso mesmo, pode subir, desculpe. Pronto. Conceito, trabalho voluntário. É aquele que se insere no contexto do voluntariado social. Quem pode vir para mim, com o restante? Por gentileza? Desenvolvidos por pessoas físicas, tá aí? Isso, pode ir. Que não se realizam, fundamentados em uma relação de trabalho conforme as leis trabalhistas. Em síntese, o trabalho voluntário, via regra, acontece sem que haja qualquer contraprestação econômica com intuito de remuneração a quem o faz. Segue abaixo o modelo de termo de adesão ao serviço voluntário. Vamos lá, não, suba. Faz o bom. Que água essa é diferente, rapaz? É com gás? É, com gás. Poxa, que diferente. Água com gás. Eu vou ler o Rogério. Pensa mais. Não, onde estava? Termo voluntário. Não, antes disso. Então tá pronto. Amados, observe, olha.
conceito de trabalho voluntário é aquele que se insere no contexto do voluntariado social, assim entendido como o conjunto de atividades de interesse geral, ou seja, da igreja como um todo, de forma geral, correto? E de caráter social, desenvolvidos por pessoas físicas. Pessoas físicas. Que não se realizam fundamentados em uma relação de trabalho conforme as leis trabalhistas. Então, a CLT aqui não aplica aqui, né? Em síntese, o trabalho voluntário, via de regra, acontece sem que haja qualquer contraprestação econômica, ou seja, pagamento de salários, né? Com o intuito de remuneração a quem o faz. Segue abaixo. Aí aqui eu botei um... Pode passar, por favor, ali. Aqui eu botei com vocês aqui um termo de serviço voluntário, que eu vou passar depois para o irmão que me pediu. Aqui, mas é muito simples. Você vai contratar uma pessoa para a igreja, para dentro da igreja, não é? Para fazer algum tipo de serviço. Faça isso aqui, amados. Em nome de Jesus, faça isso. Isso aqui, na verdade, é uma garantia tão enorme para o direito. Entendeu? Aqui você vai cobrir a igreja e você também. Você entende? Aí vem aqui a associação, o pai, vem aqui toda a qualificação das partes, CPF, papá. Aí vem o objeto do contrato, se é fazer alguma coisa, o horário, está compreendendo? Tudo bonitinho para não ter nenhum problema. Você cobrir a igreja e qualquer outro trabalhista futuramente falando. Amém? Amém. Esse termo é só aplicado à pessoa que vai para a igreja ou... Não, assim, você pode ir para o contador, que mais? O porteiro não. Bom, se você quiser, sim. Porque às vezes tem porteiro que tem a síndrome, na verdade, do judicial, né? Você chama uma pessoa para poder ser na igreja um porteiro ou algo assim do tipo, ele acha que ele pode entrar na igreja, com ação trabalhista, entende? Então, assim, eu acho mais seguro fazer isso, entende? Agora, depende muito da relação da igreja, do pastor, está compreendendo? Isso é muito do contexto que vai dizer se você vai fazer ou não. Até mesmo nesse caso, agora sim, né? agora sim, eu acho, por exemplo, para questões mais administrativas, como limpeza, questão assim, de administrativa, eu acho mais propício fazer o contrato de adesão. Mas se você, digamos, você é presbítero na igreja, é um diácono, não tem o que você fazer um tempo desse aí. Agora, se você quiser fazer, faça. Mas uma suposição. É porque o porteiro da igreja é uma suposição só, né? Ele é pontual. Ele nunca falha um culto. 5 horas da tarde, você chega lá, a igreja está aberta. Sim. Aí o que é que acontece? A vida toda ele nessa. E se ele resolver abrir? Você não pegou a parte do início da aula? Conceito trabalhista. Não? Na aula? Observe. No início eu botei o seguinte, que existem critérios para que haja configuração da relação de trabalho e emprego. Trabalho. Emprego. Entende? Então, para que haja relação de emprego, na verdade, tem que ter o quê? Subordinação, aqui para o conceito, que é subordinação, onerosidade, pessoalidade, entende? Para que se configure, na verdade, a relação de emprego. E ele faz isso então porque ele quer. Então, por exemplo, ele ganha da igreja para isso? Não. Então esqueça, porque ele não preenche a questão da onerosidade, da contraprestação em si. Entendeu? Pode passar. Dando uma observação, professor, rapidinho. Meus irmãos, essa aula aí ficará disponível, né, professor? Pode ser. Vou comprar a igreja doutorada. No grupo, viu, gente? Que foi perguntado, né? Porque não tem tudo na apostila. E aí, viu? Em PDF. O termo também de adesão vai estar lá também, né? Agora sim, se alguém quiser adaptar, aqui todos aqui são aqui do campo aqui. Esse termo de adesão aí, no caso, a pessoa jurídica, a pessoa jurídica que pode assinar, né, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Não, quem assina é o pastor do campo. Pastor do campo, não é isso? Que é o responsável pelo campo. Exatamente. Entendeu? Amém? Vamos lá. Pode passar. Porque ele é o responsável pela pessoa jurídica. Entende? O nome dele. Exato. Não, tem nome da igreja. Mas ele no estatuto, consta ele como pastor-chefe. Entendeu? O CPF dele estava incluso lá no... Mais ou menos isso. Cadê? Vai passar aí para vocês terem aqui ideia, pessoal, como é que é um termo de adesão para voluntário. Aí eu vou passar pelo WhatsApp, para vocês pelo WhatsApp, e vocês lá podem ir lá à vontade.
Pode perguntar. Você colocou no início 2 tipos de contratos ou só um tipo de contrato? Não, ele disse em relação ao trabalho de emprego e trabalho... Só emprego e trabalhista. E trabalho e emprego, que são diferentes. Só uma explicação, então. Porque assim, ó, existe o campo, uma sede e o pastor presidente. E as demais congregações são filiadas e subordinadas ao pastor presidente. Sim. Então, os demais que estão na congregação devem obediência ao pastor presidente. Total. Para a conclusão do que perguntou. Exatamente. E quem tem que assinar é o pastor presidente, Exatamente. não é o superintendente. Agora, sim, isso tem que estar previsto expressamente no estatuto. No estatuto interno da igreja. Entendeu? Professor, uma dúvida. Referente ao Você já termo... tinha novo aqui, né? Pode ser o mesmo. Referente ao termo de adesão, no caso, nosso pastor presidente, ele pode fazer isso com qualquer, no caso, com as pessoas do lado do ramo administrativo e o ramo da limpeza. Qualquer um. Os obreiros em si não, porque no caso o trabalho dele seria voltado à área espiritual. Agora, assim, vou repetir aqui, depende do contexto de cada obreiro. Não, mesmo assim, porque às vezes o pastor pode olhar para um obreiro e dizer, depois que cara aí tem assim um time que vai entrar com ação contra a igreja. Uma tendência, né? Você tem que sondar quem é a pessoa. Entendi. Agora, assim, para a área administrativa, como limpeza, enfim, eu recomendo que se faça. Porque a pessoa pode improvisar, eu limpei a igreja tal, fiquei torado e não dei nada. Está compreendendo? Isso acontece muito. Entendi. Agora, para questões assim, de obreiros, aí tem que sondar quem é obreiro, né? Oi? E é vocacional, aí. É vocacional, Pode passar. Se o pastor fizer isso aí, já vou saber que está com medo de mim, que eu estou na aula, já estou ligado. Pode passar. Isso aqui é muito trabalho. Previdência social. O pagamento da previdência social a ser efetuado pelo pastor independe de qualquer envolvimento da igreja, que juridicamente não tem qualquer vínculo posto pela legislação previdenciária decorrente dessa relação. Pode passar. Eu já explico isso aí. Portanto, cabe jurídica, única e exclusivamente ao pastor fazer esse pagamento mensal à previdência social na qualidade de contribuinte individual. A igreja, por seu turno, deverá fornecer ao pastor o recibo de pagamento desse seu rendimento mensal, evidenciado o valor da remuneração e vai contar. Esses documentos são importantes e devem ser mantidos pelo pastor em boa ordem e guarda, junto às suas guias de recolhimento, da contribuição previdenciária para disponibilizar qualquer futuro necessário. Aqui da aposentadoria, pode pular essa parte. Aqui é que é a parte importante. Com o cuidado mínimo da igreja com o seu pastor, no dia a dia da atividade pastoral, a própria igreja pode trazer para si a responsabilidade, né, deste pagamento e controle, garantindo a sua regularidade junto com a providência social enquanto pastor da igreja, a fim de que, ao fim de sua atividade pastoral, né, possa estar no direito de gozar do benefício de sua aposentadoria. Ou seja, legalmente falando, na verdade, a igreja não é obrigada a fazer isso. Mas, como você tem um papel da igreja, então seria assim, mais, eu diria, espiritualmente falando, na verdade, é mais que dar o dinheiro do Senhor. Entende? A igreja, ela avole para si esse cuidado com o seu pastor. Entende, Márcio? Pois bem. Pode passar. As igrejas e o direito tributário. Os templos religiosos destinados à prática de fé. O legislador constituinte determinou um tratamento tributário excepcional, especificando na Constituição Federal, entre as limitações constitucionais, ao poder de tributar do Estado. Vejamos aqui alguns exemplos da Constituição Federal que diz o seguinte, amado. Das limitações do poder tributário, sem prejuízo, de qualquer garantias asseguradas ao contribuinte. Olha só como isso aqui é importante. Amados, é tão importante conhecer a Constituição Federal. Quem não tem aqui um exemplar, compre, amados. É muito importante você saber isso aqui. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedado. O que é vedado é proibido. Não pode. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios, pastor. Instituir impostos sobre, inciso, a linha A, né? Isso aqui chama-se a linha, tá, Márcio? Aqui é o artigo, aqui é inciso e aqui a linha. Correto? Pois bem. A linha A, patrimônio, renda ou serviços
um dos outros, templos de qualquer culto, igreja. E aqui inclui não somente aqui a igreja evangélica não, tá, mas templo de candomblé, de umbanda, de espíritas, né? Todos os templos, porque a gente tem uma opção seguinte, que na verdade o Estado, ele é laico. Ele não é laicista, ele não é laico, ele não tem religião. Então a Constituição Federal não é somente para os evangélicos, né? É para todos, espíritas, católicos, né? Ateus também, satanistas, né? Aí foi o nome de Zé. Apesar de que a Rede Globo já vi falando, e o governo atual, petista, Lula, querem cobrar imposto. Mas eu creio que não vai conseguir não, porque a questão da Constituição Federal, por exemplo, eu vou tocar isso aí, Diácono Isaac, desculpa. A questão, por exemplo, da imunidade tributária da igreja é cláusula pétrea. O que diz que é isso, na verdade? Que nem por emenda constitucional você pode trocar isso aí. Cláusula pétrea. Não pode trocar isso. É só interesse mesmo. A não ser que há, na verdade, um não vai constituinte, né? Não vai acontecer. Se o não vai constituinte, aí rapaz, com a Alexandre de Moraes aí. Mas se a Alexandre de Moraes disser que é para cobrar, acabou a história. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Pode porque Senhor, nesse caso, pode cair, né? Hã? Vai cair um dia desse. quando o templo é alugado, boa pergunta. entendeu? O templo é alugado, lá o proprietário, ele paga IPTU e geralmente ele quer cobrar o IPTU. Ótima pergunta. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se adiantou, vou responder. Observe. Vamos lá, observe. E tem isso no final, mas tudo bem. Se a igreja ela alugou o espaço, ela foi a locatária, quem paga o IPTU? A igreja. Quem? A igreja não. A igreja paga o IPTU. A igreja. Entendeu? Porque a questão é o seguinte, observe. A isenção, na verdade, tributária, na verdade, é quando ela é proprietária do imóvel. Então, se ela, por exemplo, ela alugou aquele imóvel e, na verdade, no contrato prevê o seguinte, de que ela vai pagar luz, água e IPTU, ela paga. Ela repassa isso para o proprietário do imóvel. Agora, se ela adquire aquele imóvel para ela, como proprietária, aí não. Aí não paga mais. Por quê? Vai cair aqui, ó, na isenção tributária. Compreendeu, amados? Vou repetir. Eu, digamos que eu sou um pastor da igreja, né? Aluguei um imóvel, um espaço lá. E no contrato, eu vi lá que eu vou pagar IPTU. Eu pago IPTU? Pago IPTU. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou como proprietária daquele imóvel. Eu tenho uma posse de imóvel. É diferente, tá? Uma coisa é propriedade, outra coisa é posse. É diferente. Então, como proprietário de imóvel, eu não pago IPTU. Eu tenho uma isenção tributária pela Constituição Federal. Mas como locatária, eu pago. Ok? E aliás, depois você perguntou, parabéns. E já cuidar do assunto já. Vamos lá. Aí tá bom. Como inerentes à atividade religiosa, devemos aqui incorporar as casas pastorais, né? A casa do rabino, a casa do padre, paróquia, os seminários aqui, por exemplo, né? A escola teológica também, as escolas de formação de obreiros, entre outros locais onde a atividade essencial é a dedicação e o aprofundamento ao Senhor. Seja o culto propriamente dito, seja a educação específica, uma escola, por exemplo, né? Para a formação dos mestres, então, ou seja, escola teológica, seminário, tudo isso é marcado pela unidade tributária também. Ok? Amém? Outras atividades. Quer falar? Agora, só uma pergunta. No tipo da escola adventista, ela paga o tributário? Como escola? Sim. Ela paga, sim. Ela paga. Entendeu? Outras atividades desenvolvidas pelas igrejas, porque na verdade a imunidade é para a igreja. Okay? É porque vincula a igreja com. Tem que ver se. Ela não é uma escola sem fim lucrativo, tipo a Santa Casa. Porque, por exemplo, você paga da igreja um valor e ela oferece renda. E agora, assim, se a renda que ela ganhar for convertida para a igreja em si, aí tem que ver. Doutor, rapidinho, porque, por exemplo, tudo que você. Aqui, por exemplo, na igreja aqui, né? Digamos que aqui tem uma igreja, uma cantina, ou então um tipo de bazar, né, que faz. Toda a renda que ali, na verdade, é tida, deve ser medida o quê? Para a pessoa religiosa, a igreja.
Entendeu? Se não for assim, então já é diferente. Entendeu? Bruno, a faculdade Mackenzie, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, Uhum. ela é desvinculada da igreja. E se você entrar lá, ela está, eu acho que ela está num lugar em imposto de renda que ela está devendo no Brasil. Ah, pois é, a oferta de renda. A oferta de renda já foi. É. Entendeu? Vamos lá. Ih, rapaz. Está aqui pela metade, alimentar e interreligioso. Eita, rapaz. É, não está vendo. Vamos lá. Outras atividades desenvolvidas pelas igrejas. Vou ter que dar, o pessoal vai ter que correr aqui, porque olha lá. Está na metade ainda. Vamos lá. Atualmente é comum encontrarmos nas dependências das igrejas áreas como, por exemplo, livraria, voltar, desde que as atividades paralelas tenham vínculo direto ou complementar à ação evangelística, é sustentável a não incidência de tributos, ou seja, a validação da unidade constitucional se estende, a estas atividades também, não é? Assim, a livraria anexa ao templo para a venda de livros religiosos é diferente da CPAD, né? Porque a CPAD, na verdade, é uma velha de renda. Vamos lá. Sim, anexa ao templo para a venda de livros religiosos, didáticos, discos com temas religiosos e artigos de papelaria, visando a divulgação do Evangelho, bem como o resultado de venda de dádivas, donativos, bazar, aí vai, ofertas, sendo essas ações decorrentes da prática da fé, não estão sujeitos ao pagamento de imposto. Lembrando que, se tiver vinculado à pessoa que vive a igreja. Tem? Pois bem, pode passar. Da perda da imunidade. Quando é que vem a perda da imunidade? Desça aí. Mas, rapaz, vamos pescar? Pronto. Desça mais? Tá bom, vamos pescar. Pessoal, aí tá bom. Na opinião de vocês, dos senhores, perdão, quando é que a igreja vai perder a imunidade? E aí? Diga aí. Quando passar a ter... Porque observe, olha, a igreja vai dar para pessoa jurídica, certo? Sem ter objetivos, correto? Mas há um momento que a nossa lei diz o seguinte, olha, se ocorrer isso, ela perde esse manto, eu chamo de manto, né? Esse manto da imunidade tributária. O que é? Por exemplo, uma igreja que, digamos assim, ela mexe muito com o negócio de você vai vencer tal, sal grosso, sabe, não é? Estou brincando, brincadeira. Ou seja, aqui você tem uma desconfiança que aí, não estou dizendo que tem uma coisa, mas até porque eu não tenho prova de Igreja Universal, né? Até aqui é uma brincadeira. Mas digamos que a gente tem uma desconfiança que tem lavagem de dinheiro e tal, ela vai cair aqui, ela perde a unidade tributária. Então, se houver o desvio da finalidade da pessoa jurídica em si, ela vai perder essa imunidade tributária. Ela perde, e aí, na verdade, o que ocorre? O juiz vai incidir sobre o patrimônio, na verdade, não mais da pessoa jurídica, mais de quem? Dos representantes dela. Bem? Vamos lá. A igreja perderá a imunidade quando caracterizada a falta de cumprimento de requisitos legais, ou quando identificados práticas de infração à legislação tributária. Né? Exemplo, prestar informações falsas, omitir ou simular o recebimento de doações. Doação, por que eu estou dando aqui? Por que eu estou dando? Você que eu você não tem coisa bem aqui. Em bens e dinheiro ou ainda, de qualquer maneira, contribuir para que... Não é nem a igreja fazer somente, mas contribuir. Né? Ser um agente também que contribua para isso também. Para que terceiros soneguem impostos ou pratiquem ilícitos legais. Ou seja, o que vai acontecer? Ela, como igreja, ela vai cumprir as pessoa jurídica, sim, sem educativos, sim. Mas, por um momento, ela vai perder esse manto, que eu chamo de manto, né? da imunidade, e aqui o juiz vai incidir sobre o que? O patrimônio dos associados, dos que administram, evidentemente, a igreja. Não é? Pode passar um pouco. IPTU. Olha aí quem perguntou o senhor, não foi? Olha aí o IPTU. A imunidade tributária, quem pode ler para mim, pessoal? Quem pode ler? A imunidade tributária aplicável à igreja destina-se também à desoneração do pagamento do IPTU, enquanto proprietária do imóvel urbano. Entendeu aí, pessoal? Olha só. A imunidade tributária aplicável à igreja destina-se também à desoneração do pagamento do IPTU, enquanto proprietária... Proprietária, grita aqui, ó, proprietária do imóvel urbano. Esse aí é a parede, aí, né? Tá vendo? Proprietário. Tá
bem? Por oportuno deve-se salientar que na hipótese de ser igreja locatária, né, do imóvel que ocupa, e constando do contrato o repasse do valor do PTU, ou seja, você vai, o contrato, que não é nem na verdade ela pagar, tem que estar no contrato também, evidentemente. Agora, assim, aí vai dar boa fé de cada um. Vai dar porque ele pode fazer um contrato e não colocar, entendeu? Aí vai estar abençoando a igreja. Dá fé e dá nossa justiça própria. Eu, por exemplo, não, rapaz, você esqueceu de colocar aí o PTU, tá? Coloca aí no contrato e tal. Para lembrar, né? Isso que ele esqueceu e tal. Vamos lá. Por oportuno, deve salientar que na hipótese de ser igreja... Dependendo do patrimônio, né? O PTU já fica com pessoa responsável ali, que é um prédio. Se for, por exemplo, no bairro Nobre, por exemplo, né? É lá em cima. Eu dirigi uma congregação mesmo que o proprietário ele embutiu no aluguel. Ele pagava 1.200, aí em 12 meses ele acrescentou R$100. Mas estava no contrato isso direitinho. Não, ele não botou no contrato, não. Não, mas tem que dizer no contrato, Ele só fez assim. Ele chegou e disse, pronto, o aluguel aqui é 1.600. Pronto, vou cobrar 1.700. Não, mas tem que e aí ele mesmo pagou. Ele pagou? Ele mesmo pagou, porque ele Mas foi o quê? Foi espaço para quê? Para a igreja? Ah. Foi para a igreja? Foi alugado, porque é outro ministério, a gente trabalhava com muito espaço alugado, né? Aí eu tinha essa dor de cabeça. Tinha que trabalhar dessa maneira, porque a diretoria aceitava também, né? No caso, ele cobrava 1.600, aí estava lá, aluguel 1.600. Porém, aí acrescentava mais, aí eu tinha que pagar R$1.700, ele acrescentava. 1.600 e ia para 1.700, Aí eu conversava com a diretoria. De qualquer forma, pagava. De qualquer forma, pagava. 1.600, pagava 1.700. Vamos dizer que ele pagava no imóvel 1.200, né? Aí ele cobrava da igreja, ele cobrava 1.200. Só não botava um documento. Aí ele colocava cada mês R$100. Aí 12 meses dava 1.200 no caso, né? Assim, na verdade, talvez foi para, assim, talvez chamar cliente também, né? Porque e o setor jurídico aceitava, né? É porque às vezes, por exemplo, você vai pagar IPTU, aí a pessoa, não quero pagar, não quero alugar não. Aí talvez ele continuou por isso, para poder evitar de uma negativa, talvez isso. E a gente tinha ciência da isenção, porque eu trabalhava muito com não, mas aí no caso aí não. Aí como é o caso não. Aí só que a igreja não pagava. A igreja não queria pagar nesse caso. Aí no caso não, porque como foi para a igreja, então não tem isenção. Aí não. Entendeu? Mas no entendimento deles, o que é que acontece? Por isso que era aquela confusão, né? Na verdade, talvez... O meio era isso, achar um meio para pagar o devido imposto. Olha, talvez ele tenha feito isso por desconhecimento, coitado. Foi por desconhecimento. Porque não tem isenção. Sabe por quê? Perdoe, professor. Espaço. Por exemplo, se ele cobrava todo mês R$100, primeiro, IPTU é uma coisa que acontece uma vez por ano. E ele cobrava mensalmente R$100, embutido no valor do aluguel. O aluguel era R$1.600, ele cobrava R$1.700 mensal. Quer dizer, R$100 a cada mês, correspondente ao IPTU. Agora vai depender também do valor, vai depender do valor do IPTU. IPTU que é 600, então ele podia pegar esses 600 e ter diluído também durante 12 meses, entendeu? De qualquer forma, o IPTU ele é dividido também. Você Só paga em parcela. Para o que estava pagando. Mas quem aprovava tudo isso era o setor jurídico da igreja. A gente fazia toda aquela tratativa, conversava e passava a pauta. E é vantajoso. O analisava e... É vantajoso, rapaz. Agora sim. Delegação, no caso, né? Agora sim, se não tivesse, Wilson, se não tivesse no contrato, no caso aí depois que a igreja
devolver esse imóvel e podia depois também chegar e dizer: Isso. olha, a igreja deixou de pagar meu IPTU. Não teria como não, porque ele teria que provar aí o cara- IPTU que não paga, ele tinha que pagar. Tem que botar lá. O imóvel, o IPTU do imóvel, ele tinha que comprovar Não, mas o às vezes IPTU do não paga. imóvel. A pessoa fica lá 3 meses, anos e não paga IPTU. A igreja estava pagando para ele e ele não estava pagando IPTU. Isso, de Maranhão. exatamente. Foi isso que aconteceu? Não, alguns imóveis acontecia isso. Entendeu? Só que quando eu chegava lá, eu já procurava saber essa documentação para não dar dor de cabeça. Vamos lá, um abraço que o tempo está correndo, né? Cadê? Paramos aonde? Portanto. Vamos lá. Então, por oportunidade que já dei aqui, é muito importante que a igreja, ao adquirir o imóvel, certificasse de que o proprietário anterior não. Mostra o que? Paga em cima. Eu tinha passado. Ok, desculpe. Aqui é a parte de vermelho. Por oportuno, deve salientar que na hipótese de ser a igreja locatária do imóvel que ocupa e constando no contrato o repasse do valor do IPTU por parte do locador, não está a igreja juridicamente pagando imposto. Compreendeu? Entendi. Pois bem, mas sim assumindo por livre e espontânea vontade, porque consta no contrato, evidentemente, ônus adicional de acrescer o valor da locação, o custo juridicamente devido pelo proprietário do valor desse tributo. Entende? Agora, porque ela é, na verdade, acrescer o valor da locação. Isso. É o que era feito. Mas é bom você especificar. Ele aqui, por exemplo, ele aqui, na verdade, tem a posse, a igreja tem a posse. Se fosse proprietária, ela não pagaria IPTU. Entendi. Entende? Porque ela tem um manto da imunidade constitucional tributária. Entendeu? Entendi. É muito importante que a igreja, ao adquirir o imóvel, certificasse de que o proprietário anterior mantenha atualizado o pagamento do IPTU através de solicitação de certidão negativa junto à Câmara Municipal. Isso porque, ao adquirir a propriedade do imóvel, ele estará assumindo, olha só, pessoal, isso aqui é muito importante. Isso. Vou até ler devagar. É muito importante que a igreja, ao adquirir um imóvel, certificasse de que o proprietário anterior que comprou o imóvel para você mantenha atualizado o pagamento do IPTU. Isso porque, ao adquirir a propriedade do imóvel, ele estará assumindo, na qualidade de sucessora do proprietário anterior, o ônus tributário por isso, ou seja... Quer dizer, todo o valor... Você paga. Ou seja, digamos, por exemplo, vocês todos aqui compreenderam, né? Eu, porque da igreja, né? Olha, aqui. Eu vou comprar um imóvel para poder fazer uma igreja, construir uma igreja, né? Um imóvel, qual é a primeira parte de se fazer? É ir aqui, ó, na fazenda. Sendo negativa de quê? De tributos. IPTU, porque se tiver tributo lá em aberto, ao fisco, ele vai comprar o imóvel. O imóvel com débito. E vai pagar, mesmo sendo pessoa jurídica. Com Embasa também e outras, Coelba, tudo isso. Também. Porque também também. Então nós temos que pedir o quê? Uma certidão negativa. Antes de comprar o imóvel. Entende? Ou seja, o camarada pode chegar e falar que eu quero abençoar a igreja. Aí eu vou te vender por 10 mil. Aí você fica, o terreno de sei quantos mil metros quadrados, é que eu vai ver. A dívida tá maior. Também vai poder de automóvel também, né? Dois? Automóvel também. Como esse é obra gigante. Vamos lá. Tudo que se impõe, tributo. Porque assim, tudo que for em relação à igreja, jurídica, imóvel, tudo, tem lição tributária. Carro, tudo você pensar. Entendeu? Pode passar um pouquinho por aqui. As igrejas do novo Código Civil, a aquisição da personalidade jurídica. As pessoas jurídicas de direito privado adquirem personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo, aqui no caso do estatuto, né? No registro expectivo. No caso das organizações religiosas, essa inscrição acontece onde é? No cartório. Pois bem. Artigo 45 do Código Civil diz assim: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo, aqui no caso, sabe que é o estatuto da igreja, evidentemente, né? No respectivo disso, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, no caso local, né?
à prefeitura, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Pode passar. Ou seja, em síntese, para que uma igreja ela venha nascer, ela tem que ter o quê? Um registro. Por exemplo, quando você nasceu, alguém, os seus pais, lhe registraram. Então, se vocês passaram a ser o que? Uma pessoa física, passaram a ter uma existência, evidentemente. A mesma coisa é a igreja. Não só a igreja em si, mas qualquer tipo de organização religiosa, ONG, essas coisas. tudo. Tem que ter um princípio que ela nasceu. Né? Tudo bem. Nesse sentido, as igrejas que não estiverem com seus atos constitutivos devidamente inscritos no registro competente não possuirão existência jurídica. Elas não poderão comprar, vender, né? Contratar, acionar seus membros em terceiros. Agora, tem um porém aqui, observe, elas não poderão contratar. Mas se elas incidirem qualquer norma jurídica, elas serão punidas. Porque, na verdade, ela pode não ser pessoa jurídica de direito, mas é de fato. Entende? Por exemplo, eu abro uma barbearia, né? Barbearia. Que ela, na verdade, eu não registrei a barbearia, ou eu abro uma padaria. Ela existe no mundo jurídico? Existe no mundo jurídico. Certo? Mas não existe, na verdade, ela é de fato, ela não tem um registro, ela não nasceu porque ela não tem um CNPJ. Entende? Mas mesmo assim, você pode acionar, acompanhar ela na igreja judicial. Então, ela pode ir à sua igreja. Apesar de ela não ter um registro em si, na verdade, mas, por exemplo, se um membro, vamos supor, ele guarda, né? Ele seguindo aquilo que a gente viu lá no princípio, inuosidade, subordinação, né? Ou seja, ele for contratado para ir para a igreja e tudo isso se incidir, ele for para a justiça, ele ganha. Mesmo ela não estando registrada como pessoa jurídica. Compreendeu, pessoal? Entendi. Sim ou não? Sim. Ok. Desconsideração episódica da personalidade jurídica. O novo Código Civil traz expressamente em seu artigo 50 a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. E as organizações religiosas estão compreendidas no conceito de pessoa jurídica. Consequentemente, a desconsideração da pessoa jurídica a ela se aplica, mesmo esvaziada de expressão. Olha só interessante isso, né? De expressão econômica, ou seja, na verdade, mesmo a igreja, na verdade, uma instituição sem fins lucrativos, correto? Mas ela pode o quê? Sofrer a desconsideração de sua pessoa jurídica. Eu disse lá atrás, lembra? E aí, por exemplo, se ela por exemplo, incidir, na verdade, por exemplo, em preceitos legais opostos, que seja contra a lei, na verdade, ela vai ter a sua pessoa jurídica desconsiderada e a ação vai entrar contra quem? Contra aquelas pessoas que administram aquela igreja, evidentemente. Não é mais a renda da igreja que vai sofrer a pessoa jurídica em si, mas das pessoas que administram a igreja. Entende? Pois bem. Ocorre quando os administradores utilizam a instituição como instrumento para a consumação das práticas fraudulentas, olha aí, abuso de poder, não é? Pode passar um pouco. Artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso de possibilidade jurídica, caracterizado pela desvio de titularidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados diretamente pelo abuso. Compreendeu? Se não compreender, pessoal, pode perguntar. Aqui era a dúvida. Ponto 4. Do Estatuto das Igrejas. O que é o Estatuto? Pode subir rápido? Não vamos pescar? Pronto. Pessoal, o que é o Estatuto? O documento jurídico da igreja. Hã? Documento jurídico da igreja. Sim. Regime interno. Regra, né? Não, regra. É uma sequência de regras e normas. Não sei o que primeiramente. Registro interno da igreja. Tudo isso aí. Bota aí. Agora, quem põe para mim? Não sei. O estatuto é a lei da igreja enquanto organização. Tá bom. É a lei da igreja. Tem a lei, a gente sabe que a Bíblia, ela, até para você fazer o estatuto da igreja, tem que obedecer a Bíblia, evidentemente, óbvio, né? Ela não infringir a palavra de Deus. Mas é a lei da igreja. Né? Quando você vai em uma empresa, por exemplo, a empresa tem um regime. Né?
como você vai entrar, como vai se vestir. Né? É a lei da igreja. Então, vamos lá. O estatuto é a lei da igreja, enquanto organização religiosa. E por isso, cada estatuto conterá uma particularidade própria, específica de cada igreja. Então, cada igreja vai adotar um estatuto diferente. Né? Por exemplo, há os batistas que adotam diferentes, né? Onde a mulher se pinta, usa mini-saia, essa coisa. Né? Mas, amém. Então, assim, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. A igreja enquanto organização religiosa. E por isso, cada estatuto conterá uma particularidade da igreja. Por outro lado, é importante ressaltar que todas as cláusulas específicas precisam ser analisadas à luz da nova norma jurídica. Então, se você fizer um estatuto sem analisar, olha só como é importante. Quem perdeu a primeira aula perdeu muito, pessoal. Porque olha só como é importante isso aqui. Lá na aula passada eu dei o exemplo da pirâmide de Kelsen, que é a Constituição Federal. Quem lembra? A Constituição Federal, que quadro aqui não, né? Que você tem no topo da pirâmide a Constituição Federal do Brasil, correto? E todas as leis, as chamadas leis infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição Federal, elas devem obediência, subserviência, né, à Constituição Federal. Então, se você faz, por exemplo, um estatuto da igreja que não observa a pirâmide, a Constituição Federal, você vai ter uma norma estatutária que ilegal, inconstitucional. Então, quem puder dar na aula anterior é interessante. Por isso que há os cartórios, né? Isso. Nesse caso, estando ilegal, ela não vai poder ser liberada lá no registro. No registro. Não vai ser. Agora sim, se bem que tem umas que liberam, né? Mas aí o meu mais atento. Soltou o máximo que Aí já entra uma questão. Se tiver o meu outro mais, não vai colocar problema aí. Interna, né? Oi? Aí já prejudica a igreja, sim. A gerência interna. Por exemplo, como nós temos o o regimento interno. Não é mais ou menos por aí, não? É, porque a gente tem o estatuto e o regime interno, né? São coisas assim, parece que são análogas, né? São similares, são diferentes. Né? Porque, por exemplo, o que é regime interno? Você, no regime interno, você vai colocar, na verdade, as questões mais assim, costumes da igreja, normas, a forma de se vestir, isso, a liturgia da igreja, tudo isso vai colocar no regime interno. Entendeu? Esmiuça mais, né? Esmiuça mais, né? Esmiuça mais o estatuto, né? O estatuto, na verdade, ele levar assim, ele levar para poder ser jurídico, exatamente, um comando legal. Você tem a questão, por exemplo, contábil, a tesouraria, tudo isso é o estatuto. Secretários. Exatamente. É uma obediência de comando legal, que a lei diz que tem que ser assim. Né? Então vamos lá. O estatuto é a lei da igreja enquanto organização religiosa e por isso cada igreja terá um estatuto evidentemente, e é isso aqui, né? Então abaixo aqui, pessoal, eu coloquei aqui para vocês verem, pode passar ali. Eu fui no saque da nossa CEDEB e eu printei isso aqui, tirei, aliás, aqui um modelo de estatuto para vocês verem como é que ele, basicamente é esse aqui. Pessoal, isso aqui na verdade não é questão de porque a CEDEB quis colocar assim. Isso aqui é um comando legal, tem que ser assim. Isso aqui é uma obrigação. Denominação, sede, fim, daí vai. Se não tivesse aqui, esqueça isso tudo. Isso aqui é inválido, não existe, é nulo. Porque o Constituinte trouxe esses parâmetros jurídicos tem que ser assim. Né? Não só para a igreja, não, para qualquer instituição. Tem que ser assim, ONGs, enfim. Tem que acontecer isso aqui, esses comandos, pode passar. A nova BNT tem que ser isso. Exatamente. Tá vendo aqui? Constituição da Finalidades, tá vendo? Finalidades, vai, manutenção, vai passando. É muito grande. O patrimônio da igreja, a manutenção. Vocês terem uma ideia como é que é mais ou menos. Né? Da admissão de membros, aí vai. Deveres, direitos. Dos direitos. Isso aqui é o site da CEDEB, tá? Que eles colocaram aqui como um parâmetro, como um paradigma para as igrejas seguirem, evidentemente, né? Dos deveres dos membros, aí vai. Da disciplina, papá, aí vai. Vai passando. Eclesiástica, civil, vai passando mais. É grande. Ó,
Isso aqui rapidinho, viu? Rapidinho, professor. Rapidinho, professor. Rapidinho, professor. Abrindo um parênteses, ó, gente, ó. Separação de diácono e presbítero, tá vendo? Olha o que é exigido aqui, gente, ó. Ó, gente. Sim, muito legal. Tá vendo aqui, gente? Quando o pastor sempre fala, ó, diáconos exclusivos da igreja local, porém tem que ter, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é exibista também, né? E ó. Não, ali aquele dois ali é bom também, ali é ser batizado com o Espírito Santo. Olha aí, olha o mistério aí. Aí, tá vendo? Isso aqui é da CEDEB, eu peguei lá do CEDEB. Viu que na invenção do pastor Jora? É isso. Eu gosto de ir lá de cima. Alcácer. Administração Civil, Assembleia Geral. Aí o estatuto de uma igreja centenária. Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil. 115 ou 120 anos já, né? Mais de 111. 1911, né? Não. 1910. 1910. 1910 é. 113 anos. 113 anos. Vendo, pessoal? Basicamente é isso aí, amados. Aí é a parte final. Aqui na Bahia. Pode passar. Bahia de 2019, né? Aí vem a questão do carro. Então, 1900? não, desça mais um pouco. 19. É isso? Aí. 1900. Bahia. Elaboração do estatuto, cláusulas obrigatórias. São cláusulas que não pode fazer no estatuto. Né? Não pode, se você voltar, esqueça, é duro. Pode subir. Quem pode ler para mim, por gentileza? O Estatuto das Organizações Religiosas, à semelhança das demais pessoas jurídicas em geral, deve conter, sob pena de nulidade. Pena? Tá pena, ele falou perdão. É pena de nulidade. A denominação, os fins e a sede. 2. Inciso 2, quem lê? Os requisitos. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para a sua manutenção. 5. O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos. 6. As condições para a alteração das disposições estatuárias e para a dissolução. Pronto. Então, assim, basicamente isso aí. Se faltar isso aí, essas cláusulas no regimento, esqueça. Ele é nulo. Não tem nenhuma validade jurídica. Correto? Desce um pouco mais. Aí, tá bom. Então, como se pode observar, o estatuto é a peça jurídica principal da igreja, mas peça jurídica principal da igreja, contendo todos os instrumentos reguladores da administração e governo da mesa, devendo, portanto, ser analisados a fim de que se cumpra efetivamente com os requisitos legais exigidos. Regimento interno ou disciplinar pode, além dos requisitos que obrigatoriamente deve constar no estatuto da igreja, né? Dada a necessidade de se relacionar às condutas que um membro da igreja deve observar, torna-se interessante que se proceda à elaboração de um regimento interno ou disciplinar, que eu falei para vocês aqui nesse instante, né? É diferente, é algo mais detalhado, digamos assim. Não é? Um código de conduta do membro elaborado e aprovado conforme dispuser no estatuto. Aí tem alguns que, por exemplo, você aprovar o regimento, leva para a Assembleia Geral, enfim, geralmente a Assembleia Geral é a maioria absoluta. Está na lei. O fórum da Assembleia Geral é a maioria absoluta. Né? Deve constar nesses regimentos todos os deveres a que se submete o membro, bem como todos os seus direitos perante a instituição e, ainda, todas as transgressões que darão ensejo à sua exclusão ou à aplicação de penalidade. Por exemplo, o membro cai, por exemplo, caiu no adultério, corta a cabeça dele, entendeu? Ou então, assim, na verdade, assim, não é somente isso, né? A gente está apenas a brincadeira, mas assim, tem que ter, na verdade, uma proporcionalidade em relação à disciplina. Não é somente você, isso é legal, amados, tá? Por exemplo, na OAB, que eu faço parte da OAB, a gente, por exemplo, quando um advogado comete um ato fora da ética, tem um rol de
de penas que pode ser aplicado. Ele pode ser suspenso, entendeu? Ele pode ser excluído do rol da OAB e assim por diante. Com a igreja é diferente. Depende do estatuto. Dizendo, o rapaz andou na rua sem camisa, por exemplo, sem camisa. O disciplinareiro vai ficar suspenso um mês, sem tomar. Está compreendendo? Depende muito de cada igreja. Aí é o estatuto que vai dizer isso. Vamos lá. Deve constar nesses rendimentos todos os deveres a que se submete o membro, bem como todos os seus direitos perante a instituição. E ainda, todas as transgressões que não sejam a sua exclusão ou a aplicação de penalidade, sempre tendo em conta que não se admitirá direitos e obrigações que de alguma maneira possam contrariar as normas legais em vigor, ou seja, não vai constar, não vai fazer constar um regimento interno algo que venha contrário à Constituição Federal. Não é você assim dizer, vou aplicar tal disciplina. Não, tem base na lei. Você possibilitou que aquele membro, por exemplo, tivesse contraditório, porque assim, isso é muito sério. Às vezes, por exemplo, o membro comete um tipo de... Ele fere o estatuto da igreja, né? E aí leva-se para a Assembleia Geral. Isso é como a lei diz, evidentemente. E a Assembleia Geral, que a maioria do estatuto da igreja, evidentemente, resolve, na verdade, excluir aquele membro. Vai excluir. Não é assim excluir. Você tem que dar, para aquele membro, na verdade, o direito ao contraditório que eu estou aqui falando para o professor, mas como diz a lei. Agora, como efeito, né? Aí já é diferente, não é? Como diz a lei. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou casado, né? Aí eu caí em adultério. Eu sou um pastor da igreja, então um diácono, um professor. Aí a Assembleia Geral decidiu que você é excluído da igreja. Excluído. Não é assim. Tem provas, tem fotos, tem documentos, não é? Ou seja, dá o direito ao contraditório e à ampla defesa daquele membro. Para que depois, esse membro que foi excluído, não vá para onde? Para a igreja judicial, buscar reparação jurídica pelos morais. Amém? Vamos lá. Exclusão de membros. A exclusão de membros deverá sempre estar baseada em violação à regra estatutária. Olha só. Não é você excluir, vou excluir o membro, não é assim. Ele feriu o estatuto? Qual foi a regra? Outra coisa que é importante, quando se faz o estatuto, amados, não pode fazer o estatuto, por exemplo, com regras genéricas. O membro, ele, por exemplo, ele praticou pecados que a Bíblia condena. Sim, peraí, quais pecados? Você tem que, como se faz o estatuto, você tem que esmiuçar o estatuto. Isso, e tem que colocar os pontos isso como isso, pessoal. Isso. Pecado ter nome. Ter nome. Porque como você especifica, você não vai dar, por exemplo, vazão para esse cara aí depois, como isso aí, e ele para a justiça pedir reparação por danos morais. Entende? Então você tem que especificar no estatuto, isso. Inclusive até a SEDEC tem acho que um evento sobre isso falando. Que você tem que especificar, quando se faz o estatuto, item por item. Isso foi cometido, entende? Olha onde mesmo? A exclusão de membros deverá sempre estar baseada em violação à regra estatutária. Na ocorrência de situações especiais, quando o comportamento incensurável não constar no estatuto ou regimento interno, deve-se avaliar a efetiva existência de motivos graves. Aí a Assembleia que vai dizer, não foi grave, não foi. Quando não constar no estatuto, aquele membro cometeu, não está no estatuto? Não. Está no regimento interno? Não. Aí será a Assembleia que vai dizer se foi grave ou não, e vocês vão julgar realmente, evidentemente, se aquilo foi grave ou não. Qual é a pena aplicada daquele ato, daquele crime? Entende? Como constar no estatuto. Deve-se avaliar que, tipo, não. Isso aí cabe também quem praticou, ele vai ter uma lei, né? Ele confessar. Se ele não conversar, você não pode. Mas esse é o problema, né? Você vai pegar e vai julgar se ele não. Mas aí confessaria, mas já é espiritual, aí aí é complicado. É coisa de Deus. Agora, se tiver provas cabais, isso evidentes, fotos, entendeu? Provas realmente robustas, aí. Áudio, né? Áudio, tudo isso aí. E olha lá. O áudio, pode se mexer. Aí faz uma perícia também na hora, uma perícia, né? Você olha a voz da pessoa. Teve um caso do pastor, né? Olha, Teve um caso do pastor São Mariano também. Não entendi. O caso do pastor São Mariano, ele foi divulgado. Não conheço, não. Samuel Mariano. É um cantor. Samuel Mariano é um cantor. Não conheço, não. Vamos lá.
Vamos lá. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Fato gerador da exclusão. Fundamentação. Vamos lá, Márcio. Está acabando já. Fato gerador da exclusão, fundamentação. Nenhum membro pode ser excluído da igreja sem justa causa, conforme deverá determinar o estatuto e, na sua missão, facear a exclusão através de deliberação fundamental. Deliberação, votação da Assembleia, da igreja. Correto? Fundamentar é expor os motivos que devem ser da exclusão. Assim, o estatuto não pode conter cláusulas genéricas, olha aí, amados, sobre a disciplina dos membros na relação de condutas regulares. Não se poderá utilizar expressões vagas, tais pecados praticados, práticas e desacordo. Está compreendendo? Então, tem que ser claro o estatuto. Amém. Tem que ser claro o estatuto, para que não venha dar nenhuma brecha para uma aproximação judicial futuramente. E é para as comunas morais. Vamos lá. É de vital importância que as condutas e práticas que ensejam a exclusão do membro estejam claramente descritas, claramente descritas no estatuto, visto que deve-se levar em conta que o membro excluído poderá recorrer às vias judiciais. Pode passar. Judicial. Quórum da Assembleia para a exclusão de membros. Quem pode ler para mim? O quórum exigido para a exclusão de membro é o de maioria absoluta. Para a contagem da maioria absoluta dos presentes, deve-se considerar mais da metade, ou seja, a metade mais o primeiro número assim. 51, né? Metade mais um. Isso. As igrejas devem tomar cuidado na verificação do quórum, e devem levar em conta o número de inscritos para participar da Assembleia. Somente os civilmente capazes. Para o tema. Então, ou seja, não vale criança. Não vale criança. Não vale, por exemplo, adolescente, vale? E aí? Mas aí o caso é membro, né? Aí é membro batizado, né? Batizado. Mas é civilmente capaz. Então, é lei. Pela lei, na verdade, por exemplo, Só de maior. que foi de menor membro aqui. Só de maior. Quem? 16 anos e apoia. Foi emancipado, 18 processos. Se for emancipado, Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Aí no caso aí da exclusão. Como é que uma pessoa que não tem direito de voz, não tem direito de voto, que não é membro, vai contar como maior, o capaz? Porque quando você vai ver lá a questão do estatuto, ele dá direito a membros, ele não dá a congregados. Quando você bota um de menor, que não seja batizado, que tem 13 anos, uma pessoa que não é batizado, até de maior, ela não faz parte dessa questão aí, porque ela não tem membro. Já que ela não tem direito, não tem obrigação com a igreja, ela não pode ter voz de dizer que pode ou não. Ela é membro da igreja? Não, estou dizendo, civilmente capaz ali quando bota, parece que desvincula a questão de membro. Mas quando você vai no estatuto, o estatuto só coloca responsabilidade aos membros, não coloca aos congregados. Então, um civilmente capaz que não é membro, então ele não faz parte dessa votação. Então aplica-se só a membro essa questão. Batizado, a membro. Então, observa, o que é civilmente capaz? Por exemplo, a pessoa pode ser de maior, ter 20, 30 anos e ser civilmente incapaz. Então, para que você venha a ser civilmente capaz, você tem que estar com a sua faculdade mentais em dia. Você pode ser de maior, tendo 100 anos que você tenha, mas você é capaz para discernir o que está fazendo ali? Capacidade intelectual. Não tem. Entende? Vamos lá. Por exemplo, por exemplo, os irmãos aqui têm participado da nossa reunião de membros. Quando é convocado, o que é que vem dizendo? Reunião de membros. E o que é que eu faço quando eu vou iniciar? Já teve a primeira chamada. A primeira chamada, ela corresponde quando eu peço para alguém ir abrir. Ele vai, abre a reunião, cantando o hino, lê a palavra e tal. Ali é a primeira chamada. Quando eu chego, o que é que eu faço? Observando o secretário, e eu digo,
dia tal e tal e tal, o pastor presidente da Assembleia de Deus, visto que tem quórum suficiente para abertura da reunião de membros e em seguida de obreiros. É assim que eu faço? Sim. Perfeito. É isso que eu faço. Exatamente isso. Tá vendo aí? Exatamente isso. Fechou, né? Vamos lá. Tá ali onde, pessoal? Somente um civilmente capaz. Ô Luiz, pode passar. Está bem no finalzinho já. Sob pena de se invalidar decisões em que tomarem parte pessoas não civilmente capazes. Então, se o menor participar da reunião, ou então alguma pessoa deficiente, esqueça, é inválida. Admissão de membros. Recomenda-se que, por ocasião de admissão do membro, a igreja ela promova a entrega do estatuto e do regimento interno ou disciplinar o manual do membro, conforme estiver definido no estatuto, para que o membro tome conhecimento de seus direitos e deveres e conheça todas as regras de conduta a que deve se submeter. Amém, pessoal? Eu acho que botei isso foi em cima. Passa o acho que foi em cima que eu coloquei. Não. Acabou. Suba mais. Vai para o início. Dessa questão? Não. Eu queria botar a parte de vinculação trabalhista, de subordinação, para poder concluir. Senhor pastor, e tirando esse intervalo aí. Seria bom, pastor? Não, já deu o horário do... Não, mas a aula de hoje foi curta mesmo. Não, ainda vai deixa eu... Que tem correção do trabalho. Deixa eu mais. Que eu queria agradecer, que isso aqui é muito importante, que quero frisar com vocês assim, aqui eu vou concluir. Que eu achei muito importante isso aqui, gente. Não esqueça de Mateus 11. Sim, vou chegar lá também. Não, vai. Aí, pronto. Que são pontos que desça mais. Aí, tá bom, pronto. Aí você vai subindo. No direito do trabalho, para que haja a caracterização de vínculo isso aqui é muito importante, porque é o dia a dia. Isso ocorre muito na igreja, né? De vínculo de emprego, é preciso que alguns requisitos sejam preenchidos, são de subordinação, vai passando. Onerosidade, pressupõe ônus em cargo, obrigação, salário, pessoalidade, habitualidade. Então tá bom. Entendeu, pessoal? Então assim, vai fazer o contrato com a pessoa da igreja que vai limpar, faça, pelo amor de Deus, o seguinte, um termo de declaração de trabalho voluntário. Faça isso. Em relação, por exemplo, à questão de diácono, pastores, não, aí é diferente. Agora, se for para a parte administrativa, é interessante que você faça isso, para que você possa cobrir a igreja qualquer tipo de ônus trabalhista futuramente. Entende? Ok? Outra coisa que é claro que o Rogério aqui lembrou, a questão, por exemplo, é assim, suba mais. Aqui já o pessoal meu, que é bem simples, suba mais. Vai, aí. Aí tá bom. Não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Aleluia. E onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Está aí a resposta? Oi? Está aí a resposta do versículo? Está aí a resposta. Roubou dinheiro. Então assim, que nós possamos, amados, assim, sim fazer a obra do Senhor, não visando apenas, não que seja errado isso, evidentemente, até porque diz a palavra de Deus que o obreiro é digno do seu salário. Mas o meu coração tem que estar primeiramente onde? E as mais coisas. Amém? Amém. Vai ficar